Dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Eu tô gravando de manhã, então por isso que eu dei bom dia. Gente, agora a gente vai para o nosso segundo bloco de conteúdos. Agora a gente vai para a razão trigonométrica. Então, assim, eu preparei alguns slides e separei o conteúdo em 3 partes. A gente vai ver separadamente, eu vou dar uma explicação e no final, acho que no terceiro vídeo, a gente vai ter alguns exemplos de problemas resolvidos, tá bom? Então, eu quero fazer vídeos menores, porque eu sei que vídeos grandes cansam, tá bom? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, por isso que eu dividi em 3 partes. Vamos lá. Agora, provavelmente, minha imagem vai sumir, porque eu vou usar o PowerPoint, aí vocês só vão ouvir minha voz e as imagens, tá bom? Vamos lá. Pronto. O tema agora são razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a gente vai continuar dentro do triângulo retângulo, que é a primeira parte da trigonometria que a gente estuda. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o que é trigonometria, seno, cosseno, tangente e, no final, ângulos notáveis e exercícios resolvidos. É o que a gente vai ver nessa sequência de 3 vídeos que eu pretendo fazer. Então, o que é trigonometria? Trigonometria é uma parte da matemática, então é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os ângulos e os lados e os ângulos dos triângulos. No assunto anterior, a gente viu apenas as relações entre os lados. Agora a gente vai ver relações entre lados e ângulos, tá ok? Então aqui eu tenho um triângulo, você vê que eu trouxe um triângulo qualquer, porque a trigonometria não existe só no triângulo retângulo, existe para qualquer triângulo. Nesse primeiro momento, a gente vai estar estudando a trigonometria para o triângulo retângulo, mas no decorrer do conteúdo, a gente vai abrir para outros triângulos, tá bom? Não vai ser agora, vai ser mais à frente. Então aqui você tem as relações entre os lados, que é A, B, C, e os ângulos, que são representados por letras gregas, alfa, beta e lambda, se eu não me engano, esse daqui. Próximo. Mas o que é uma razão trigonométrica? Razão é sinônimo de divisão. Então, a razão trigonométrica, né, que relaciona ângulos e lados, também chamada de relação trigonométrica, você pode chamar de razão ou de relação, é, a grosso modo, ou seja, falando de qualquer jeito, o resultado da divisão entre as medidas de 2 lados de um triângulo retângulo. Então, toda vez que eu dividir um lado de um triângulo por outro, a gente tem uma razão trigonométrica. As razões trigonométricas são capazes de relacionar os lados com os ângulos de um triângulo retângulo. Foi o que a gente falou antes, porque trigonometria relaciona ângulos e lados. Se não fosse por ela, só seria possível construir o que conhecemos como relações métricas, que eram apenas as relações entre os lados. Então, exemplos. Então, eu trouxe esse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, tá vendo? Retângulo aqui, ó, com ângulo alfa. E aí eu posso fazer algumas razões entre eles. Então, a razão 1, eu peguei o lado 5, dividi pelo lado 4, é uma razão. O lado 3, que mede 3 pelo lado 4, é outra razão. Novamente, ó, o lado 5 pelo lado 3. O lado 3 sobre o lado 5. Pronto. Então, aqui, ó. Tudo isso são razões. Eu posso pegar e relacionar os ângulos, os lados desses ângulos e formar razões em qualquer ordem. Só que quando a gente determina uma determinada, faz uma determinada ordem, eles mudam um pouquinho. Então, vamos para o triângulo retângulo. Para que a gente continue nosso estudo, é necessário que agora a gente dê nomes mais especiais aos catetos. A hipotenusa vai ser sempre a hipotenusa, nunca vai mudar, que vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto. Mas a gente tem 2 catetos no triângulo, né? Então, como é que a gente vai decidir os nomes dele? Eu vou olhar o ângulo aqui que eu vou marcar, porque a gente tem que considerar agora o ângulo. Antes eu não precisava considerar ângulo, mas agora eu estou considerando. Se eu trabalhar com esse ângulo aqui, ó, o cateto que tiver do lado oposto a ele vai se chamar cateto oposto. O que estiver ao lado dele, ó, formando ele, é o adjacente. Adjacente quer dizer ao lado. Então, cateto adjacente é o cateto que fica ao lado ao ângulo.
Só que a gente não tem apenas esse ângulo, a gente tem esse daqui. Então, se a gente considerar esse daqui, ó, aí vai virar ao contrário. Esse aqui vai ser oposto e esse aqui vai ser adjacente. Ah, professora, então como é que eu decido quem é o cateto oposto e cateto adjacente? Vai depender do ângulo. Se eu estiver considerando esse ângulo aqui, esse lado aqui é o cateto oposto. Se eu estiver considerando esse ângulo aqui, ele vai ser cateto adjacente. Mesma coisa com esse lado, ó. Se eu estiver considerando esse ângulo aqui, ó, esse aqui vai ser o cateto oposto. Se eu estiver considerando o ângulo alfa, ele vai ser o cateto adjacente, ó, cateto oposto a alfa. Então, toda vez que você for falar de cateto oposto e cateto adjacente, você tem que dizer a que ângulo você está falando. Agora, o que é o seno de um ângulo? Como eu disse a vocês, se eu pego uma razão e boto uma determinada lei, ela recebe um nome especial. Então, a primeira nome especial que a gente vai dar, uma daquelas razões que a gente estudou, é o seno. O que é o seno? O seno de um ângulo agudo. Por que agudo, gente? Os ângulos agudos são os ângulos menores que 90 graus. Se o triângulo ele tem um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos dele são menores do que 90. Porque um triângulo tem no máximo 180 graus, somando todos os ângulos. Então, se eu já tenho um de 90, sobra 90. E como eu tenho que dividir em duas partes, então vai ficar dois ângulos menores do que 90. Então, o seno de um ângulo agudo é dado pela razão, ó, divisão, entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, que é o seno de um ângulo, θ, porque θ, gente, θ é uma letra grega, ângulos são sempre relacionados com a letra grega, se eu não colocar lá as letrinhas. Então, é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa eu não preciso mudar, porque a hipotenusa vai ser sempre hipotenusa, nunca vai mudar. Então, novamente, cateto oposto sobre hipotenusa. Podem gravar isso, porque a gente vai usar muito. Então, aqui, eu trouxe esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus, o ângulo θ tá aqui, tá vendo? Então, é esse ângulo aqui que eu tô trabalhando. Então, eu quero saber quem é o seno dele. O seno dele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ é C sobre A. Se fosse números, eu ia colocar números. Então, é sempre seno, cateto oposto, hipotenusa. Vamos ter que gravar isso, viu? Um exemplo. Trouxe um triângulo agora com nome. Agora a gente está aqui ó, no ângulo alfa. Então, 3, 4, 5. Então, quem é o seno de alfa? 3 sobre 5. Cateto oposto sobre hipotenusa. Próxima relação é o cosseno. Novamente, o cosseno de um ângulo agudo é dado pela razão entre a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, qual é a diferença entre o seno e o cosseno? Que o cosseno usa o oposto, que o seno usa o oposto. O cosseno usa o adjacente, ó. Então, o cosseno do ângulo é igual à medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Ó, o mesmo triângulozinho. Quem é que vai ser o cosseno agora? B, que é o cateto adjacente a θ, sobre a hipotenusa. B sobre A. Exemplo, novamente, ó. Cosseno de alfa vai ser 4 sobre 5. Então, ó, medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente. A tangente, ela é a união do cateto oposto do seno com o cosseno. Então, o que é a tangente? A tangente de um ângulo agudo é dado pela razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, é como se eu pegasse e juntasse o seno e o cosseno. Então, é uma outra medida. Agora, eu vou tirar a hipotenusa e vou usar apenas os catetos. Então, a tangente, que é TG, né? A fórmula... Essas abreviações que estão aparecendo aí, gente, são as abreviações que são usadas em todos os livros. Então, a tangente de θ vai ser a medida do cateto oposto sobre a adjacente. Essa ordem não pode mudar. É sempre o cateto oposto em cima e a adjacente embaixo. Porque se você trocar, a gente vai estar fazendo outra razão e não é o valor da tangente. É o valor de outra relação que a gente tem aí, mas que vocês não vão estudar agora, tá bom? Então, novamente o mesmo triângulo.
Então, quem é que vai ser a tangente? Na lógica, tem que ser B sobre C, né? No, é cateto oposto ao C sobre B. Exemplo. Cateto oposto 3, cateto adjacente 4. 3 quatros. Então, assim, quando a gente trabalha com essas relações, em geral, ele quer que você olhe o triângulo e saiba todas. Então, vamos ver aqui, ó. Eu trouxe esse triângulo diferente aqui e vou fazer as relações. Primeiro, eu quero o seno. Então, quem é o seno de alfa? Na verdade, é o seno de A, né? Que eu não botei alfa aqui, mas é A. O seno de A, novamente, tá aqui, ó. Então, vai ser 6, que é cateto oposto, sobre a hipotenusa. 6 sobre 10. Só que aqui eu posso simplificar, gente. São dois números pares. Toda vez que você der uma fração e der para simplificar, simplifique. Porque o resultado vai estar sempre o mais simples. Então, dividindo por 2, 3. Dividindo por 10, 5. Próximo. O cosseno, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, 4 quintos. E por último, a tangente, cateto oposto sobre adjacente, eu errei. É cateto oposto, então aqui seria 6 sobre 8, que daria 3 quartos. Tá errado aqui, viu, gente? É 6 sobre 8, 3 quartos. Bom, perdão aí. E vamos agora ver uns probleminhas, né? Só mais um exemplo. Determine o valor de x na figura, sabendo que seno de 42 graus é aproximadamente, essas luzinhas quer dizer aproximadamente 0,6669. Vamos lá. Ó o triângulo, ó. Então, por que eu botei seno? Ó, porque eu tenho o cateto oposto. Então, eu posso dizer, em relação ao ângulo de 42 graus, o cateto de medida x, tá vendo? É o cateto oposto a esse ângulo aqui. E 5 centímetros é a medida da hipotenusa. Assim, vamos usar a razão seno. Por quê? Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, seno de 42 graus é igual a x sobre 5, ó. Cateto oposto sobre 5. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar aquele famoso cruz credo, ó. A razão que eu multiplico meios por extremos. Esse lado eu multiplico por esse e esse eu multiplico por esse. Então, x vezes 1, porque quando não aparece nada aqui embaixo é 1. X vai ser igual a 5 vezes o seno de 42. Mas quem é o seno de 42? Aproximadamente 0,669. Logo, x vai ser igual a 5 vezes 0,0669. Ó, esse valor que está aqui. Multiplicação. Você pegar uma calculadora e multiplicar, você vai encontrar aproximadamente 3,35 centímetros. Então, a medida de x é 3,35 centímetros. Gente, esse tipo de atividade que a gente fez aqui, ó. Perdão. Pegar o valor do seno, a gente vai fazer muito.